Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso Pod RV. Camila, Thalita, o que é isso? É o Pod-Papo dos restauradores de vida ou restauradoras, em que aqui você vai receber muito conteúdo sobre autoconhecimento, inteligência emocional, aprender a colocar suas emoções em ordem e ainda transbordar na vida de outras pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui, porque você vai ter acesso a vários conteúdos gratuitos aqui para você se desenvolver. Então já se inscreve e compartilha com um amigo. Eu sou Camila Carvalho. Eu sou Thalita Trevisan. Nós somos apaixonadas por desenvolver pessoas. E no vídeo de hoje você vai saber um pouco mais sobre identidade. É uma pergunta muito comum, né? Quem sou eu? Não sei se você já se fez essa pergunta, mas quem é você? Em uma entrevista de emprego, alguém chega aqui de frente para você e fala: "Ei, me fala mais sobre você. Quem é você?" É fácil para você responder sobre você? Ou é difícil falar sobre você? Se você tiver dificuldade de expor quem você é, esse vídeo de hoje é para você. Thalita, começa trazendo o que é identidade para a galera entender um pouco mais sobre esse assunto. Eu gosto de dar muito exemplo de rótulo. Quando nós somos crianças, os nossos pais, o ambiente que nos é inserido, eles colocam rótulos na gente. O que você tem que fazer, comportamentos, repetição de padrão, que é tudo que a gente vai falar no decorrer dos podcasts, falando exatamente sobre isso. Quando nós somos crianças, os nossos pais, o ambiente que nos é inserido, eles colocam rótulos na gente. Nós temos um conjunto de rótulos e nós acreditamos que nós somos esse rótulo. Comportamentos, falas, aquela coisa de você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Meu filho, eu quero que você faça essa faculdade. E aí você vai crescendo, fazendo aquilo que disseram que você tem que fazer. E aí, quando você se torna adulto, você entra em um confronto com você mesmo, porque, peraí, como aquilo que me foi ensinado que é o certo a se fazer, hoje em dia eu acredito que não é. E aí você acaba entrando em um confronto com você mesmo. Por exemplo, eu cresci em um ambiente católico. E aí, quando eu me tornei adulta, eu comecei a me ver e a gostar de ir na igreja evangélica. E aí eu falei, peraí, e agora? Eu cresci em um ambiente católico, como assim, na minha fase adulta, eu começo a gostar da igreja evangélica? E eu tinha um sentimento de que aquilo era errado, porque como me foi ensinado que o catolicismo era o certo, eu entrei em um confronto comigo mesma e eu só não parei de ir na igreja evangélica, por quê? Porque eu entendi que eu era outro ser humano, que eu tinha outras crenças, que eu tinha uma outra identidade e não necessariamente eu tinha que fazer aquilo que disseram que eu tinha que fazer. Olha que interessante, ou seja, quando nós somos crianças, nós não temos filtro. Então, a gente ouve aquilo que os adultos, eles falam sobre nós e essa informação entra, esse rótulo entra no nosso coração. Então, a gente aprende o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, baseado na visão dos nossos pais, dos nossos responsáveis. Só que a gente cresce com esses rótulos, por exemplo, você é desorganizado, você não é bom o suficiente, você é burro. A gente ouve muitas coisas na infância, ou bullying, ou enfim, diversas situações e ambientes que você frequenta, que aquilo vira o seu modelo de mundo. Só que quando você é adulto, ou entende que você tem uma personalidade, suas próprias escolhas, seus próprios desejos, você começa o quê? A romper alguns padrões. Espera aí, eu ia naquele ambiente, mas aquele ambiente já não me faz tão bem, então você começa a escolher, a ter suas escolhas, suas próprias decisões. Só que aí que está o problema, e eu queria que a Thalita também me ajudasse a trazer esse conteúdo para você. Qual que é o problema? Quando você vai descobrindo quem você é, e você começa a perceber que tudo o que te ensinaram, talvez você precise desconstruir tudo o que te ensinaram, aquele determinado ambiente não é para você, aquela determinada escolha de uma profissão você escolheu para agradar os seus pais ou familiares. Quando você começa a desconstruir o passado, muitas pessoas travam aí, porque elas querem continuar suprindo as expectativas dos familiares. Então escolhem profissões que os pais gostariam, mas o filho está infeliz, né, só para suprir a expectativa dos pais. Enfim, então tem muitos contextos que para você ativar sua identidade, você precisa romper padrões daquilo que foi lhe ensinado. Né? E muitas vezes romper padrões é uma coisa que dói, porque peraí, eu quero agradar o meu pai com a minha mãe. Muitas vezes eu tinha aquele pensamento, eu quero dar orgulho para o meu pai, para minha mãe. É como se eu mudasse de religião, eu fosse deixar de dar orgulho para os meus pais. Uhum. Só que não é bem assim. Você é um outro ser humano, você tem as suas escolhas, as suas vontades. E você não precisa ser aquilo que disseram que você tem que ser. Exato. Quando você entende que você é a imagem e semelhança de Deus, aí que as coisas começam a mudar. Exato. Quando você entende a sua personalidade, você
consegue unir isso à parte espiritual, a sua identidade ela fica forte e ativada. Né? Mas uma pessoa que não tem essa identidade forte, ela se balança facilmente, ela entra em medos, em inseguranças, em questionamentos, né? Nossa, mas será que é certo eu fazer isso? Mas será que eu não vou desagradar alguém? E se eu magoar alguém? E aí essa pessoa tem dificuldade de se posicionar, de dizer não, de fazer escolhas. Um exemplo, por exemplo, simples é o restaurante, né? Sim. Traz esse exemplo aqui para a galera entender melhor. Quando você vai num restaurante, você pega e abre o cardápio. Geralmente você escolhe o cardápio que disseram que você tem que escolher, que você tem que gostar, ou você sempre escolhe a mesma coisa, ou o seu pai e a sua mãe que escolheu para você, e aí você acaba gostando daquilo e falando, não, esse é meu, eu gosto disso daqui. Você já experimentou em um outro restaurante que você nunca tenha ido antes, de repente até sozinho, Sim. de repente até sozinha, e você escolher algo novo para você começar a experimentar novos sabores? Uhum. Isso daí são coisas que geralmente a gente não faz. A gente sempre vai no mesmo restaurante, escolhe sempre o mesmo tipo de prato. E então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso, porque se você não observa essas coisas, você passa uma vida inteira fazendo sempre as mesmas coisas, tendo sempre os mesmos resultados. E olha como isso é forte. Imagina uma mãe ou os pais que, na tentativa de amar, super protegeram, escolheram tudo para o filho. E quando os pais escolhem tudo para a criança, a roupa que ela vai vestir, aonde ela vai comer, essa criança sente que ela não tem autonomia, que ela é incapaz de escolher. Então, na vida adulta, ela se torna indecisa, todas as escolhas que ela precisa fazer é sinônimo de sofrimento. Por quê? Porque ela tem muita dificuldade de se posicionar. E aí ela acha que o problema está nela, na verdade não, está nos rótulos que trouxeram na vida para ela, na forma como essa pessoa foi conduzida. Por isso que autoconhecimento é fundamental. Por isso que a gente precisa olhar para o passado e desconstruir tudo que a gente aprendeu, ou a maioria das coisas que a gente aprendeu. Sim. E aí eu gostaria que a Thalita trouxesse aqui alguns exemplos de frases que a gente precisa desconstruir, que se a gente estiver carregando elas até hoje na vida adulta, pode ser que isso seja um baita sofrimento para você e você ainda não percebeu. Sim, por exemplo, você é burro, você não pode, você fala demais. Isso daí vai gerando um sentimento de incapacidade. Peraí, eu não sou capaz de fazer aquilo. Então, eu nem vou tentar com medo do fracasso. O medo do fracasso, o medo de errar é tão grande que eu não vou nem tentar. E aí vai gerando um bloqueio atrás do outro, incapacidade, medo, insegurança. Isso é muito forte. Então, nesse vídeo, a gente quer trazer para você que você tem uma personalidade própria, escolhas, decisões, um posicionamento que é só seu, que é autêntico. Mas que se você não ativa isso no seu dia a dia, você fica vivendo com base naquilo que falaram que você, sobre quem você é, sobre o que você gosta. Uma vez eu encontrei uma pessoa e a gente bateu um papo assim sobre estilo de se vestir e aí ela percebeu nesse bate-papo que ela veste roupas iguais às da mãe, a roupa da mãe dela. E ela falou assim, caramba, eu nunca parei para escolher um outro estilo, para sair numa loja e pensar em outros tecidos, outras cores. As roupas dela são muito parecidas com as roupas que a mãe usava. Então, é um exemplo bobo, mas que contextualiza o quanto a gente traz de repetições, a gente faz igual ao passado, e que se não parar para questionar e falar, olha, a partir de agora, eu vou escolher as minhas próprias roupas, eu vou olhar para o meu guarda-roupa, o que eu gosto. Então, é muito importante que você ative a sua identidade, né? E como assim ativar a identidade? Queria que a Thalita trouxesse também para a gente sobre isso. O que é a identidade e como eu ativo essa identidade? Primeira coisa para mim que eu falo que é de lei, entendendo que você é imagem e semelhança de Deus. Você não precisa ser aquilo que disseram que você tem que ser. Porque uma vez que você faz e você é aquilo que disseram que você tem que ser, você é uma pessoa influenciável, que as pessoas falam, não faz isso porque tá feio. Aí você para de fazer porque o outro disse que você tem que fazer. O que é que dá sentido à sua vida? Uma segunda opção, para você começar a parar para analisar. O que é que dá sentido à sua vida? Qual que é o seu sentido e propósito da sua vida? O que você acorda todos os dias e você pare e pensa, a minha vida tem sentido por isso, isso e aquilo. Eu vou viver do meu propósito. Quando você entende, começa a entender isso, quem é você, o que você ama fazer, o que é que você passaria o resto da sua vida fazendo, é aí que a sua identidade começa a ativar. E você não é aquele rótulo que disseram que você tem que fazer, que você tem que ser. Exato.
começa a questionar, né? Começa a colocar no papel quais são as perguntas que você... Ah, Camila, eu não sei quem eu sou, eu não sei o meu propósito. Começa a colocar tudo isso no papel. Não sei quem eu sou. Quem eu sou? Para e pensa. Eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa... E vai colocando no papel. Busque características positivas a seu respeito, né? O nosso cérebro é muito fácil ele buscar o que é negativo. É muito fácil quando a gente pergunta quem é você, muita gente fala assim, ah, é difícil falar de mim, ah, só vem coisa ruim quando eu falo de mim. Busca, traz características positivas a seu respeito, o que você tem o que as pessoas falam que você é boa, no que elas elogiam você. Começa a colocar tudo no papel, porque acho que a primeira palavra é clareza. Quem sou eu? O que disseram de mim? Então, falaram que eu sou uma pessoa desorganizada. Será que você realmente é desorganizada? Olha para o seu dia a dia, olha para a sua forma de viver. Será que você é 100% do seu dia desorganizado? Então, começa a questionar, começa a desconstruir o que falaram sobre você. Esse é um dos primeiros passos para você começar a buscar o autoconhecimento. E é o que a Thalita falou, começa a questionar. O que eu amo fazer? O que faz sentido para mim? Então, porque a nossa identidade, ela não é fixa. Acho que é muito importante a gente falar isso. Sim. A gente não vai descobrir assim, nossa, quem eu sou de um dia para o outro. Não é algo filosófico. Ao contrário, é algo prático. É algo que a gente vive, como o exemplo de um restaurante, e fala assim, nossa, eu gosto de comer isso. Quantas mulheres deixam os maridos escolherem as coisas? Quantos homens, né, deixam as mulheres escolherem e se omitem? Nós somos seres com desejos, vontades, com personalidade. Quanto mais a gente se aprofunda em quem a gente é, mais autoconfiante, mais seguro a gente se torna. Sim, e o processo do autoconhecimento não é uma coisa que você descobre hoje e amanhã acabou. É um processo que você está o tempo todo em evolução. Uma vez que você entra no processo de autoconhecimento, a pessoa que você vai se tornar daqui a um mês já é diferente. Você está o tempo todo em um constante aprendizado. As pessoas elas tendem a ter a falsa impressão de que o autoconhecimento é algo que você descobre agora, pronto, acabou. Não é. É uma descoberta que vai o resto da sua vida. E uma vez que você entra nesse mundo, todos os dias você está buscando novas coisas diferentes. Esportes, receitas, alimentação, e você vai entrando em um mundo, você fala, peraí, a Thalita que era uma Thalita de 2 anos atrás, é uma Thalita completamente diferente da Thalita de hoje. A Thalita que disseram o que a Thalita tinha que ser, é uma Thalita completamente diferente da Thalita de hoje. E a Thalita de amanhã também vai ser, por quê? Porque eu estou no processo de autoconhecimento todos os dias, buscando ser 1% melhor. E não tenha medo de mudar, porque autoconhecimento é mudança, é você descobrir um lado obscuro seu que você não conhecia, né? E não necessariamente esse lado obscuro, ele é ruim. Ele é um lado simplesmente que você não tinha consciência. Então, eu não tinha consciência que eu era uma pessoa organizada, eu não tinha consciência que eu era uma pessoa comunicativa, eu sempre achei que eu fosse tímida. Mas não, alguém disse que você era tímida e você acreditou nisso boa parte da sua vida. Então, na verdade, o autoconhecimento ele é algo prático e você acaba descobrindo, tendo consciência. Imagina um baú fechado. É como se você abrisse esse baú e soubesse várias coisas sobre você, sobre o seu passado, sobre o que você quer para o seu futuro. E isso vai envolvendo o seu posicionamento, que é o que a Thalita falou. Eu vou descobrindo um dia após o outro. Não é autoconhecimento, gente, não é pulo do gato. Se estão vendendo para você fórmula mágica, pulo do gato, que você vai fazer determinada ferramenta e você vai descobrir seu propósito, não é isso. Não. Tudo é um processo de construção. E é muito interessante isso que a Camila falou sobre o processo de construção, porque autoconhecimento é igual sair e mudar. E mudar é o quê? Sair da zona de conforto. E é aí que as pessoas travam. Por quê? Porque quando a gente fala em mudança, a gente fala em sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto é algo que o nosso cérebro vai relutar. O nosso cérebro ele é uma máquina de dar desculpas, ele ama poupar energia. Então, tudo aquilo que requer uma mudança, o seu cérebro vai falar, ei, peraí, começa semana que vem aquela academia. Começa mês que vem aquela dieta, começa o ano que vem fazer aquilo. E aí você acaba se acostumando com a procrastinação, na zona de conforto. Por quê? Porque a zona de conforto é quentinha. Então mudar autoconhecimento é igual a sair da zona de conforto. Você tem que entender que você vai ter que ser mais forte e vencer aquilo que existe dentro de você. Eu sempre falo que existem 2 lobos dentro da gente. O lobo preguiçoso e o lobo que quer prosperar, que quer crescer. E aí você deve estar se perguntando, mas qual lobo eu estou ativando dentro de mim? Aquele que você alimenta. Se você alimenta a preguiça, a procrastinação, quer viver na zona de conforto, é esse lobo que vai
ser grande na sua vida. Agora, se você alimenta o outro lobo, que é você ir para cima, não tô com vontade de fazer isso, mas você vai lá e faz mesmo assim, é esse lobo que vai estar crescendo dentro de você. Exatamente, fantástico, fantástico. Aí você começa a analisar e a pensar o que você tem alimentado dentro da sua vida. Também quero entrar num assunto aqui sobre identidade, que eu acho que vai fazer muito sentido a gente falar disso, porque quem eu sou ou quem você é, não é o que você tem. E eu gostaria que a gente falasse muito sobre isso. A nossa identidade, ela não está baseada naquilo que eu tenho, naquilo que eu faço, né? Muitas pessoas estão tentando provar o próprio valor através de coisas materiais. Não é que ter coisas materiais é o problema, nada disso. A gente precisa prosperar em todos os sentidos. Mas você não é aquilo que você tem. Há muitas pessoas, não sei se você conhece alguém assim, que precisam ter um carro, por exemplo, X da moda, para falar que essa pessoa tem valor. Se essa pessoa precisa de um carro para falar que ela tem valor, o valor está no carro, não está nela. Se essa pessoa precisa de uma casa, de conquistas para falar que ela tem valor, o valor não está nela, está na casa. Tem pessoas que precisam fazer. Nossa, elas fazem de tudo para todo mundo, a famosa síndrome da boazinha, porque elas querem mostrar que elas são valorosas ou são boazinhas. E o nosso valor não está naquilo que a gente faz ou naquilo que a gente tem. E é exatamente em quem a gente é. Por isso, você saber quem você é, com total confiança e clareza, isso muda a sua vida. Você não precisa de coisas externas para provar quem você é. Com certeza. E é aí que está o grande pulo no gato. Primeiro você precisa ser, para depois você ter. Só que a ordem muitas vezes é inversa. Eu preciso ter para depois eu ser. E não é sobre o que você tem, é sobre quem você é. As pessoas que gostam de você pelo que você tem, descarta da sua vida. Porque não é pelo que você tem, é por quem você é. Exato. A Thalita falando agora, eu me lembrei, esses dias eu estava no Uber, e aí a gente conversando várias coisas, vários assuntos, e o tempo todo, por mais que eu puxasse outros assuntos, o rapaz falava assim, não, porque eu comprei uma casa. Olha, porque aqui tem uma moto. Olha, porque eu fiz isso, eu construí isso, eu conquistei tal coisa. Olha meu investimento. Tem algum problema a gente falar de questões materiais e dinheiro e prosperidade? Óbvio que não. Mas quando isso é em excesso e eu preciso mostrar que eu tenho, para mostrar o quanto eu sou valoroso, muitas vezes eu não enxergo meu valor. Então, pessoas que precisam mostrar que têm ou que fazem algo o tempo todo, significa que elas mesmas não têm clareza de qual é o próprio valor. Porque quem sabe quem é, não precisa ficar falando. Quem sabe quem é, quem tem uma identidade segura, a gente vê na postura, a gente vê na fala, na autoconfiança, né? É uma pessoa que observa mais e fala menos. Quem tem necessidade de falar muito é porque por trás tem uma insegurança aí muito grande, principalmente em relação à identidade. Sim, e tem aquele vazio. Sabe aquele vazio que você tem, que você precisa falar para o mundo o que você tem no externo? É porque eu falo tanto o que eu tenho no externo que está faltando dentro de mim algo no meu interno. E o que é esse algo no meu interno? E aí, eu vou fazer o seguinte, o que é esse algo no meu interno e esse vazio que eu preciso preencher na minha identidade, né? Sempre existe um vazio. Eu quero preencher com o quê? É o que a gente vai falar no próximo episódio. Vou fazer aqui um mistério. Com certeza. Pra gente já lançar pra você o episódio 2. O que é esse vazio interior, como que a gente preenche. Sim, não? É sobre isso que a gente vai falar no próximo episódio. Combinadíssimo. Cortei aqui ela pra fazer um mistério mesmo, que é pra vocês continuarem acompanhando a gente no episódio 2. O vazio interno, ele faz parte da identidade. A gente vai falar isso pra você no próximo episódio. Nos vemos lá. Escreve aqui nos comentários o que você aprendeu hoje, o que fez mais sentido para você e já ativa o sininho para você receber o episódio 2 aí em primeira mão. Com certeza. Até a próxima. Tchau, tchau.